Eu vi uma frase esses dias que virou uma chave em mim, me fez questionar algumas coisas e a vida trouxe essa frase para mim assim de forma muito potente. Esteja pronto para quando a sorte chegar. Fazendo minha primeira viagem internacional, estou me arrepiando toda porque essa frase ela é muito forte. Não basta você querer, você precisa estar pronto. Você precisa fazer a sua parte. Estou de volta, né? Continuando aqui o vídeo que eu parei no aeroporto de Salvador. Falei só sobre a frase que mexeu muito comigo, ficou na minha mente ali, né? Eu processando o poder dessa frase. E hoje estou aqui na Argentina, terceiro dia, nessa experiência incrível, rápida, que tudo aconteceu de forma muito rápida, por isso essa frase faz muito sentido nesse meu processo de estar aqui. E eu vou explicar um pouquinho para vocês. Eu acredito que eu já tinha visto essa frase antes em algum momento, mas ela me pegou muito, assim, de ficar na minha mente ali processando, desde o dia que eu vi no Instagram de Whindersson Nunes, quando ele respondeu alguém numa caixinha de pergunta, a pessoa disse assim: você tem algum conselho, alguma coisa a dizer a quem está começando? E ele respondeu isso, né, de forma assim muito objetiva: esteja pronto para quando a sorte chegar. E imediatamente eu mandei esse story dele para minha filha, que a gente gosta muito dele, de Whindersson. E é uma coisa também que eu falo muito com ela sobre isso, mesmo ela sendo jovem. Eu acho que a gente tem muitas possibilidades e muitas ferramentas de já ir começando e se aperfeiçoando no que a gente quer, no que a gente sente que veio para fazer. E para muitas pessoas o dom que a pessoa veio fazer nessa vida aflora muito cedo, então é importante você já ir se preparando para quando a sorte chegar. E essa frase me pegou em cheio na quarta-feira passada. Hoje faz exatamente uma semana, né, que eu recebi uma mensagem. Eu estava gravando um vídeo aqui sobre como eu me curei da depressão e o meu celular fica no modo avião quando eu estou gravando, e assim que eu ativei, né, o Wi-Fi, já tinha uma mensagem de um amigo meu dizendo que tinha me indicado para um trabalho, e eu fiquei muito assustada, assim, porque eu já sabia do que se tratava, porque ele também já estava envolvido num trabalho, era um trabalho fora do Brasil, e eu fiquei assim: meu Deus, e agora, o que é que eu faço? Eu preciso estar pronta, né? A sorte chegou, então eu preciso estar pronta. Imediatamente eu já fui pesquisar assim a questão de documentação, porque eu não tenho passaporte, minha identidade é um pouco antiga e eu não sabia que a nossa identidade no Brasil tem validade agora. Tem validade, na verdade, para viajar. Eu não acredito em coincidência, eu acredito que tudo que tem para acontecer, tudo que precisa acontecer na sua vida tem muita força, mas também precisa da sua ação. E aí eu fiquei entrando várias vezes no site do governo para poder agendar, fazer minha identidade nova, e nunca aparecia vaga. Só que no dia que ele mandou a mensagem, na quarta-feira passada, de manhã logo, assim, entre 9 e 10 horas, a primeira coisa que eu fiz foi tentar agendar minha identidade, porque eu sabia que isso ia ser um problema para mim. E logo bateu aquele desânimo: poxa, uma oportunidade dessa e eu não tenho documentação para fazer essa viagem. Mas eu não desisti. Assim que entrei no site do governo, tinha lá uma data para mim 2 dias depois. Eu entrei na quarta, no site de manhã, e tinha uma vaga para sexta-feira, para fazer identidade. Mas lógico, né, que essas coisas têm prazo de entrega e não seria tão rápido assim. Isso na quarta-feira, né? Logo pela manhã ele falou: mande mensagem aí para a pessoa e diga que eu te indiquei sobre o trabalho que você tem interesse. Aí eu mandei mensagem, ele falou: uma pessoa vai entrar em contato com você, que não veio na quarta-feira, só na quinta. O rapaz acabou se esquecendo e só aumentando minha ansiedade, mas na quinta-feira ele entrou em contato e eu deixei já claro, né, a situação da documentação, mas ele foi muito solícito, muito paciente e disse: não, calma que a gente vai resolver. E uma outra pessoa trouxe a ideia de buscar o passaporte emergencial, que na cabeça dele sairia com 3, 4 dias. Mas, para nossa surpresa, o passaporte emergencial
entrega no mesmo dia, pelo menos em Salvador, Bahia. Não sei se é esse processo todo em qualquer lugar do Brasil. E aí, tudo isso eu consegui agendar para sexta-feira. Assim, era quinta, eu consegui vaga para sexta. Tanto para a identidade quanto para o passaporte. E eu fiquei assim, meu Deus, está tudo fluindo tão bem. Porque essa coisa de documentação na minha vida sempre teve muito atraso. Sempre teve muito problema, documento errado, faltando. Sabe aquela quando as coisas não fluem? E nessa viagem as coisas fluíram tão bem na questão de documentação, na questão de não ter bloqueios. E eu tô lembrando aqui o tanto de oração que eu fiz, de limpeza energética, para poder remover tudo que bloqueava a minha vida. Olha o poder da nossa mente. Eu estava me sentindo muito bloqueada, muitas portas fechadas, muita restrição em tudo na minha vida. E aí, quando eu estava fazendo esse processo dessa documentação de ir tirar a identidade, ir para o passaporte, tudo fluindo tão bem que eu estava assustada, assim, meu Deus, nunca foi assim. Então, eu acho que ali foi um resultado, né, do poder das minhas palavras, do poder da minha oração, de limpar essas memórias de bloqueios, de pedir perdão a tudo que tem acontecido, né, que colocou tanto obstáculo na minha vida. Uma outra coisa que eu não sei nem se eu tenho coragem de mostrar isso para vocês aqui, mas eu acho importante, porque, como eu falei, né, eu estava sentindo minha vida muito restrita, muito bloqueada, nada fluía financeiramente, trabalho, nada. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu tinha, né, pelo meu conhecimento astrológico, que eu amo astrologia, pelo meu conhecimento de várias coisas de autoconhecimento que eu estou mergulhando, eu sabia que o processo é árduo, né, mas ali na frente a gente tem nossa recompensa. E astrologicamente falando, eu estava passando por um processo árduo, assim, de dificuldade, de restrições, de bloqueios financeiros, de várias coisas. E eu sabia que julho seria um portal para mim, um portal muito poderoso de limpar esses bloqueios. Então, juntando a astrologia, né, com o meu poder de oração, de palavras, de meditar, de afirmações, de declarar, de pedir perdão aos seus antepassados, pedir perdão às pessoas daqui também, não só os seus antepassados, as pessoas que você, de alguma forma, né, proferiu ou recebeu palavras de maldições, palavras negativas, que tudo isso fica no nosso campo energético nos bloqueando. Então, eu trabalhei muito nessa questão dessa limpeza, de limpar os bloqueios. E aí, eu tenho uma prática de escrever, né, com a lei da atração, escrever o que eu quero viver como se eu já estivesse vivendo. E como eu estava passando por um processo difícil financeiro, né, com dívidas, coisas assim, eu colocava no papel. Isso depois eu vou detalhar em outro vídeo. Esse eu quero focar na frase "esteja pronto para quando a sorte chegar". Mas aí eu coloquei no papel tudo o que eu queria resolver, né? Tudo que eu queria fazer, como se fosse no presente, como se já estivesse resolvido. E aí essa escrita continuou no caderno. Aí teve um dia que eu estava tão mal, eu vou colocar aqui, eu acho que eu vou botar só um print do estado que eu estava assim, de frustração. Depois eu vou detalhar mais sobre esse vídeo. Eu estava tão mal, tão triste, que aí eu ia rasgar essas folhas assim. Sabe aquele momento que você está desacreditado da vida e pega esse seu caderninho de gratidão, de lei da atração, e ficar olhando assim, eu disse, meu Deus, nada disso aconteceu. E já tinha um tempo que eu estava escrevendo. Eu disse, nada disso aconteceu, nada está fluindo, está tudo tão bloqueado. E eu sempre tinha, né, esse hábito assim de me alimentar de raiva e rasgar. Em alguns momentos, alguns processos meus antigos, eu tinha ou rasgar ou queimar. Eu acendia uma vela e soltava assim para o universo, né? Queimava o que eu escrevi e soltava. Mas dessa vez não, eu consegui me controlar e eu peguei meu papelzinho e coloquei debaixo da minha fronha, dentro da minha fronha, e dormi com ele. Eu acho que não deu nem
Depois eu vou ver aqui a quantidade de dias que eu coloquei na fronha, que foi o dia que eu fiz esse vídeo, que eu estava mal, e até o dia que eu recebi o convite do trabalho. E aí eu disse, meu Deus, quando caiu a ficha assim para mim, né, o convite do trabalho, porque eu já sabia a proporção desse trabalho, que é um trabalho bom, que tem uma remuneração bacana. E aí quando eu entendi, quando eu lembrei o que estava no papel, fazia muito sentido sobre o trabalho, a viagem, o convite, eu disse, ok, minhas preces estão sendo atendidas, tudo que eu coloquei no papel ali, quer dizer, quase tudo, né? Tá encaminhando para que o que eu coloquei ali, o que eu escrevi, se concretize. Está caminhando. Quando a vida chega com uma oportunidade como essa, você não pode estar cheio de bagagem, você não pode estar presa em pensamentos, em padrões negativos, você não pode estar presa em negatividade, em vitimismo. Você precisa só estar pronta para quando a sorte chegar. E o que é que eu entendo de estar pronta? Eu acho que assim, se você tem um sonho, vamos lá, dar um exemplo. Se você tem um sonho de trabalhar na internet, você precisa começar. Você precisa dar o primeiro passo, por menor que seja. Eu quero gravar para a internet, só que eu sou tímida. Eu também sou tímida. Eu também tenho bloqueios na minha fala. Tem horas que eu gaguejo muito, tem horas que eu me perco nos meus pensamentos e não lembro mais do que eu estava falando. Eu sempre tive muita questão com minha imagem, com autoestima, e eu estou aqui. E eu entendo de eu estar aqui é um propósito, né? Eu entendo que a vida está me fazendo eu trocar de área profissional como um propósito, como uma forma de colocar na prática, né? Mostrar para as pessoas todo esse meu processo de cura, de autoconhecimento, de libertação de traumas, de libertação de maldições hereditárias, que é algo que eu quero focar muito aqui no canal, porque quando você para analisar como foi a vida, né, dos seus antepassados, dos seus avós, dos seus pais, se você parar para analisar, tem um padrão negativo se repetindo. E se não tiver, ótimo, maravilhoso, né? Sua família não tem tantos karmas assim. Mas eu acredito, né, que famílias que não são tão prósperas, não são tão unidas, não têm tanto afeto, têm karmas familiares muito negativos que precisam ser liberados, que precisam ser limpos, que precisam ser perdoados. E voltando para a questão do estar pronta, né, como eu dei o exemplo da internet, a vida só precisa que você dê o primeiro passo. No caso, se você tem um sonho de ser cantora, você precisa aprender sobre notas musicais, sobre respiração. Aí você pode dizer que não tem dinheiro para um curso, para estudar fora, mas tem tudo aqui de forma gratuita aqui no YouTube. Eu acho o YouTube a ferramenta mais valiosa que a gente tem, mais poderosa e mais saudável que a gente tem assim nos últimos tempos em relação a redes sociais. E aí quando você tem essa coragem, esse impulso de dar o primeiro passo, de ir atrás dos seus sonhos, e você faz a sua parte, você entende que você precisa fazer a sua parte, o universo faz a parte dele. De forma mágica, assim, tipo, eu jamais imaginaria que esse ano eu estaria em outro país, né, vivendo uma experiência incrível como eu estou vivendo aqui, da forma que foi, rápida. Eu recebi a mensagem na quarta-feira, na sexta já providenciei a documentação e viajei do domingo para segunda. E estou aqui desde segunda-feira. E a ficha, né, sobre todo esse processo de resposta do universo, de resposta das minhas orações, das minhas limpezas, cada dia vai ficando mais forte dentro de mim. Eu tinha entendido que nada estava fluindo, mas nada estava fluindo no meu tempo, no que eu acredito. Porque a gente quer respostas muito imediatas e nem sempre é assim. E aí, assim que eu cheguei aqui, para mim tudo está sendo resposta. Tudo está sendo muito sincronizado assim no meu entendimento, que deu certo, que tudo que eu fiz funcionou.
tudo tá aparecendo assim na minha frente, assim, simbolicamente, como isso daqui que você fez. Você lembra que você fez isso daqui? Deu certo. Você lembra que você fez isso aqui também? Tá dando certo. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você, que você, independente do estado que você está agora, independente das adversidades, independente de qualquer situação que você esteja vivendo nesse momento de dificuldade, acredite. Acredite na sua oração, acredite no poder das suas palavras, acredite que o universo tem o melhor para você e ele só quer que você esteja pronta, que você dê o primeiro passo e o resto deixa com ele. Outra coisa importante desse poder da lei da atração é que onde eu moro é quase que de frente para o aeroporto, assim, é bem distante, né? Mas a gente vê os aviões subindo. E aí eu ficava na varanda, assim, toda vez que eu via um avião, eu abençoava aquela viagem. Eu pensava assim, Deus acompanhe vocês, que vocês cheguem no seu destino final sãos e salvos. E que breve, muito em breve, eu estaria ali dentro do avião também, indo para algum destino incrível. Com minha filha, ou trabalhando, seja lá o que fosse, assim, breve eu estaria ali. E não demorou para isso acontecer. Então, para mim, tudo é resposta. Outra coisa importante que eu quero deixar claro aqui, enfatizar mais ainda o poder da mente, da lei da atração, é que eu gosto mais do espanhol do que do inglês. Minha filha tem mais facilidade com o inglês e eu sempre brincava com ela falando, né? Você aprende inglês, que eu aprendo espanhol, e aí a gente sai pelo mundo fazendo intercâmbio. E olha onde eu vim parar, minha primeira viagem internacional na Argentina, e tá sendo muito surreal tudo isso, velho. Fica assim, e eu gosto muito do espanhol porque eu consigo entender o que eles estão falando. Poucas palavras assim, ou então, né, tem alguns lugares que as pessoas falam muito rápido e não dá para entender, mas em 3 dias aqui, eu tô conseguindo entender perfeitamente bem, até para trabalhar não tô tendo dificuldade em relação ao idioma. Então, isso tudo está muito sincronizado em relação a tudo que eu trabalhei, a tudo que eu me esforcei de trabalhar minha mente, de trabalhar o meu processo de limpeza, de trabalhar o que eu desejo alcançar, né, de forma presente, porque a lei da atração, ela não quer vitimismo. O universo não quer uma pessoa vitimista. A lei da atração, para funcionar de verdade, ela quer presença, ela quer ação, ela quer positividade. Tem um cientista, né, maravilhoso, que foca muito nessa questão de lei da atração, da mente, do poder da mente, que ele falou assim, o pensamento positivo vezes a ação é igual a realização, manifestação. Então essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Independente das circunstâncias, independente da dificuldade que você está passando, se você está sentindo sua vida bloqueada, se você está sentindo que suas orações não estão sendo atendidas, eu só lhe peço, eu só lhe oriento, lhe aconselho a ter paciência. Paciência, que o universo vai agir na hora certa. Ele só quer que você dê o seu primeiro passo, que você se prepare, que você esteja pronta para quando a sorte chegar.